E dando sequência às nossas aulas sobre expressões algébricas, nós começamos lá no primeiro vídeo falando sobre algumas coisinhas importantes sobre expressões algébricas, algumas coisas que fariam vocês entenderem um pouco melhor sobre cada nome que costuma aparecer nos exercícios. Depois, no segundo vídeo, nós vimos como fazer a soma e subtração entre monômios. E agora, no terceiro vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a multiplicação e divisão entre monômios. Não é difícil, é algo bem simples de se fazer. E só tem uma regra que nós vamos seguir nos casos da multiplicação e divisão. A regra é simples. Quando nós estamos, por exemplo, fazendo uma multiplicação de monômios, nós vamos fazer a multiplicação do número de um monômio com o número de um outro monômio e depois a multiplicação da letra, que é a parte literal de um monômio, com a parte literal, que são as letras do outro monômio. Então, basicamente assim, número com número, letra com letra. Então, como é que ficaria, por exemplo, a multiplicação de 2x multiplicado com 3y. Voltando à regrinha básica, gente, multiplicação é número com número e letra com letra. Então, vamos multiplicar o 2 com o 3, que dá um total de 6. E agora, letra com letra. Então, vai ficar x vezes y. Como o x e o y são letras diferentes, nós não conseguimos escrever de uma outra forma a não ser essa. Então, o máximo que a gente poderia arrumar essa expressão aqui seria fazendo ela escrevendo desta forma, 6xy. Nós mostramos que as letras estão se multiplicando, só que não tem como a gente fazer essa multiplicação por serem letras diferentes, ok? Dando para vocês agora um outro exemplo de multiplicação entre monômios. Vamos supor, podemos fazer 2x multiplicado por 3x. Quando nós vamos fazer agora, nesse caso, a multiplicação, começamos assim, seguindo a mesma regra que a gente seguiu. Multiplicação de número com número e a letra com a letra. Então, novamente, multiplicando o 2 com o 3, temos o valor 6. E agora, multiplicando x com x, nós teríamos exatamente essa conta aqui. Só que tem uma regrinha da potenciação que fala o seguinte: quando nós temos multiplicação de potências de mesma base, nós mantemos a base e somamos os expoentes. Por mais que você esteja falando assim para mim, poxa, mas isso daqui não é uma potência porque não temos um expoente, na verdade nós temos, por mais que nós não estejamos vendo eles aqui em cima, cada x ele tem um expoente aqui valendo 1. Quando nós não temos um expoente na letra, significa que lá tem o número 1, que na verdade só está escondido. Então, como é que ficaria aqui? Mantemos o valor 6, certo? Porque é a multiplicação dos nossos números. E agora, seguindo aquela regrinha da potenciação, multiplicação de potências de mesma base, nós mantemos a base, que é o x, e vamos somar os expoentes. Então, 1 mais 1 igual a 2. Então, quando nós multiplicamos duas letras que são iguais, aí sim nós conseguimos juntar as duas e escrevê-las como se fossem uma única letra, que é bem diferente do caso que nós vimos aqui em cima. Vou colocar aqui uma outra para vocês darem uma olhada, para vocês verem que realmente, em qualquer situação que vocês estiverem, vai permanecer essas mesmas regrinhas que a gente está seguindo. Por exemplo, se nós tivermos esse monômio multiplicado por esse daqui, por exemplo, seguindo a mesma regra, sem mudar nadinha, número com número e letra por letra. Fazendo então a multiplicação do 3 com o 3, dá um total de 9. E agora, fazendo a multiplicação das letras de um com as letras do outro, nós vamos fazer exatamente assim. Vamos copiar exatamente
as letras de um monômio. Então, eu vou colocar aqui, ó, x ao quadrado y vezes as letras do outro monômio. Só escrevi que elas estão se multiplicando, mas nós podemos perceber que aqui na multiplicação das letras, lembra que nesse primeiro caso que quando nós estamos multiplicando letras que são diferentes, nós escrevemos uma letra do lado do outro porque não tem como a gente juntar ela? Acontece a mesma coisa nesse daqui. Percebam que eu só tenho o x nessa parte e aqui eu tenho o y aparecendo em dois locais. Então, esse x ao quadrado eu não consigo juntar ele com esses dois aqui. Então, o que eu não consigo juntar, eu permaneço. Porém, esses dois aqui, o y multiplicado com y ao quadrado, ele entra nessa regrinha da segunda questão que nós vimos da multiplicação, que é a multiplicação de letras iguais. E na multiplicação de letras iguais, o que nós fazemos mesmo? Nós vamos manter a mesma letra, ou seja, vamos manter o y e nós vamos somar os expoentes. O expoente desse y aqui é o valor 2, aqui nós temos o valor 1, então somando esses dois expoentes, 1 mais 2 dá um total de 3. Então percebam que assim, vocês podem ter qualquer multiplicação de monômios. Só pensem no seguinte, multipliquem sempre o número com o número e letra com a letra. Se as letras forem diferentes, vocês somente vão escrever elas uma do lado da outra e quando as letras forem iguais e elas estiverem se multiplicando, vocês vão manter a letra e somar os expoentes que estão acima dela. E agora, partindo para a divisão de monômios, vamos continuar com a mesma regra que fizemos até agora, certo? A única diferença agora é que nós vamos fazer com a divisão. Vou colocar aqui para vocês uma divisão entre monômios para a gente poder começar a ver algumas coisinhas. Por exemplo, nós podemos colocar aqui 6 ao cubo BC dividido por 2 à terceira B ao quadrado C ao quadrado. Por exemplo, se nós tivermos esse monômio sendo dividido por esse monômio. A primeira dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: quando nós na divisão tivermos exatamente uma fração, nós vamos reescrever essa fração, só que cada letra que tiver um expoente, eu vou realmente mostrar a multiplicação que está acontecendo entre essa letra. Como assim? Eu vou colocar aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o que eu estou falando. Reescrevendo então esse monômio aqui de cima, vai ficar exatamente assim, começando com o 6, que eu vou manter ele. O a à terceira, a elevado ao cubo, significa que eu tenho a vezes a vezes a. O b está elevado a 1, porque ele não tem expoente, então significa que nós temos 1 aqui escondido, então nós sabemos que temos uma letra B aqui multiplicando, e agora pensando da mesma forma com o C que tem o expoente 1, nós temos aqui vezes C. Vamos fazer a mesma coisa agora com o monômio de baixo. O valor 2 eu vou deixar exatamente aqui. O A elevado ao cubo significa que eu tenho A vezes A vezes A. O B ao quadrado significa que eu tenho B vezes B. E o C ao quadrado significa que eu tenho o C vezes o C. Quando nós pegamos essa divisão entre monômios e a gente faz essa separação entre todo mundo, fica mais fácil da gente fazer o seguinte, seguindo a mesma regra que nós usamos até agora, número com número e letra com a letra. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a divisão aqui, ó, do 2 e o 6, então 6 dividido por 2 vai dar 3. E agora, analisando as letras,
que nós podemos fazer? Eu posso cortar uma letra de cima com uma letra da parte de baixo, desde que seja a mesma letra. Então, por exemplo, eu posso cortar um A de cima com um A de baixo, ainda posso cortar um A de cima com um A de baixo, e eu ainda posso cortar outro A de cima com outro A de baixo. Percebe que não tem mais nenhum A que eu possa simplificar aqui na minha fração, então eu vou agora partir para o nosso B. Posso cortar aqui um B de cima com um B de baixo. Ainda aqui na parte de baixo, restou um B, só que eu não posso simplificar, cortar ele com um de cima, porque aqui em cima não tem mais nenhum para que eu possa fazer isso. Então agora eu vou olhar para a letra C e novamente posso fazer um de cima com um de baixo. Quando você sai simplificando as letras desta forma, o que nós vamos colocar logo depois do 3, que foi a divisão entre os nossos números? Exatamente as letras que sobraram. Então vamos lá. Aqui na parte de cima da nossa fração, percebam que não sobrou nenhuma letra? Então, aqui na frente do nosso 3, nós não vamos ter nenhuma letra com ele, porque todas elas foram simplificadas com alguma de baixo. E aqui na parte de baixo, teve duas letras que sobraram, que foi exatamente esse B e esse C. Então, eu vou escrever que essas duas letras, elas estão aqui embaixo ainda. Então, só recapitulando, esse 3 aqui foi a divisão do 6 com o 2, ok? Aqui na frente do 3, na parte de cima da nossa fração, não tem nenhuma letra, porque quando nós simplificamos as letras de cima, todas elas conseguiram ser simplificadas com alguma de baixo, então não restou nenhuma, não escrevo nada junto com o 3 na parte de cima da nossa fração. E na parte de baixo, eu coloquei exatamente as letras que não foram simplificadas, então eu mantive aqui o B e o C. Então a divisão desses monômios aqui deu exatamente esse resultado. Pegando só mais um exemplo para vocês sobre a divisão de monômios, vou colocar mais um exemplo aqui. Por exemplo, 5 x, y, a quarta dividido por 10x, y elevado ao cubo, fazendo a mesma coisa que nós fizemos no anterior. Eu vou reescrever essa fração, né, essa divisão, só que separando as letras que tem expoentes. Então, começando aqui por essa parte de cima, eu posso reescrever ela como 5x vezes y, y, y e y, porque eu tenho 4 y's que estão se multiplicando. E aqui na parte de baixo, eu tenho o 10, o x, e agora eu tenho y elevado ao cubo, que é a mesma coisa que y vezes y vezes y. Agora é só fazer a simplificação do que a gente conseguir simplificar. Olhando agora os números, percebam que se eu for fazer a divisão aqui, 5 dividido por 10, eu vou ter um número decimal. Quando nós vamos ter um número decimal, nós não precisamos fazer essa divisão ou colocar o resultado aqui na forma decimal. Nós podemos simplesmente simplificar aqui a nossa fração, ou seja, olhando aqui somente no 5 e no 10. Esse 5 eu posso dividir por 5 e esse 10 aqui eu também posso dividir por 5. Dividindo esse 5 por 5 vai dar 1, dividindo esse 10 por 5 vai dar 2, e como o 10 está aqui na parte de baixo, eu vou colocar o 2 aqui na parte de baixo. Simplificamos os números, agora vamos ver as letras. Eu tenho um x aqui, que eu posso simplificar com um x de baixo,
posso simplificar um y com outro y, um y com o outro y, e eu posso simplificar mais um que eu ainda tenho aqui. Percebam que sobrou um aqui na parte de cima que eu não consigo simplificar. Não tenho mais nenhuma letra para fazer essa simplificação. Então, agora eu só vou reescrever junto ao meu resultado da divisão entre os números exatamente as letras que sobraram. Então, como sobrou aqui um y exatamente na parte de cima da fração, então esse y vai estar aqui na parte de cima da fração também. Então, essa divisão entre monômios tem esse resultado. Se vocês seguirem exatamente essa regra que eu passei para vocês, vocês podem ter quaisquer monômios se multiplicando e quaisquer outros se dividindo. Vocês podem seguir essa mesma regra que sempre vai dar certo. Um beijo, qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários e até o próximo.